Bem, amigo de Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa escola bíblica. E temos essa nova revista, já estamos entrando na lição 2, sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A Igreja Assembleia de Deus, ela tem tido uma preocupação sobre a vida espiritual, e na revista passada nós vimos sobre o verdadeiro pentecostalismo, e agora nós estamos trabalhando sobre os dons espirituais. Creio que há um desejo dentro da igreja que os membros, que os irmãos em Cristo, que as pessoas que fazem parte da família de Deus sejam cheios com o Espírito Santo, e as pessoas que estiverem estudando com a gente, em nome de Jesus, eu creio que vão ser tocadas por Deus. O Espírito Santo de Deus há de batizar com o Espírito Santo. Há pessoas que vão falar em línguas e vão desenvolver dons espirituais para a glória de Deus e serviço dos irmãos em nome de Jesus. Nós estamos na lição 2, o propósito dos dons espirituais. O texto áureo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. A verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, só lembrando aqui do título, o propósito dos dons espirituais. Por que Deus ele derrama sobre a igreja dele dons espirituais? Qual é a função desses dons? Por que ser batizado com o Espírito Santo? Vale a pena ser batizado? Preciso buscar isso? Não preciso? Posso deixar para lá? Eu quero que você aprenda nessa lição. É importante você absorver essa lição e entender que há um propósito para você exercer os dons espirituais em nome de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11, e depois no capítulo 13, no versículo 1 e o 2. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, dons de discernir espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora o outro texto, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Vamos à introdução. Diz assim: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, como diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, esse estudo nós vamos aprender qual é a razão por que Deus derramou sobre a igreja dons espirituais. Como você vai usar esses dons, a maneira que eles vão operar na sua vida, você como filho de Deus, essa promessa é para você. Diz lá em Joel que a promessa é para vós e para os vossos filhos, e todos quanto o Senhor chamar. Deus te chamou? Então existe uma promessa de você ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Também lá em Joel diz que
ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, inclusive sobre os servos e sobre as servas. Se você crê que você é filho de Deus, você tem esse direito de ser cheio com o Espírito Santo e manifestar esses dons. E se você se considera apenas um servo do Senhor, louvado seja Deus, você também tem o direito de ser cheio com o Espírito Santo de Deus. Mas o fato é que uma vez você for cheio, esses dons eles produzirão edificação para a obra de Deus, para o Evangelho, ele encontrar lugar no coração das pessoas. Existem tantas pessoas com coração endurecido, tantas pessoas que foram colocadas em derredor delas uma verdadeira barreira espiritual, são pedras lançadas em volta do coração daquela pessoa, e por mais que você tente ministrar a palavra de Deus para aquela pessoa, é como se tivesse uma muralha de pedra em frente àquele coração, e você não consegue ministrar, você não consegue falar para ela sobre as coisas maravilhosas, sobre as grandezas de Deus, sobre as maravilhas de Deus. Então Deus lhe concede um dom espiritual. Através daquele dom, veja bem, é uma barreira espiritual colocada para o Evangelho não chegar ao coração daquela pessoa. Agora, através do dom espiritual manifesta na sua vida, que edifica outras pessoas, aquela barreira espiritual ela é destruída através desse dom espiritual. E o Evangelho ele passa a encontrar o caminho, como a água, que ela encontra o caminho, não interessa como que você tente represar a água sempre vai encontrar o caminho. Até as grandes e mais poderosas represas precisa ter um escape, e a água fica sempre escapando, ela não fica totalmente represada. Uma parte da água represa, a outra tem que passar, porque se ela não passar, a água arrebenta aquela represa e o desastre é grande. É a mesma coisa. O Evangelho ele é essa água, e o dom espiritual é a força para quebrar todo impedimento, para que o santo Evangelho, para que a santa mensagem de Deus possa chegar aos corações. Que a igreja hoje possa despertar e desejar esse batismo com o Espírito Santo e esses dons maravilhosos em nome de Jesus.